Olá, olá! Feliz dia de hoje para vocês. Hoje a gente vai falar sobre superimunidade com a nutrição. Estratégias fáceis, estratégias práticas, estratégias que você vai começar a implementar no seu dia a dia e que vão fazer total diferença para a sua imunidade, para a otimização, para a amplificação dessa imunidade. Certo? Então sejam muito bem-vindos. Carlos, Amanda, Mari, Davi. Hoje a gente vai falar sobre imunidade. Um tema que muita gente tem me pedido, muita gente tem comentado no cenário que a gente vive hoje, na atmosfera no qual nós estamos inseridos. Esse assunto faz total sentido e sim, nós temos bases bioquímicas, bases fisiológicas e bases nutricionais para a gente otimizar esse processo, para a gente amplificar todo esse movimento chamado imunidade. Certo? Então sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar a nossa aula de hoje. Esperar todo mundo chegar para dar os recados principais, mas essa semana foi uma semana de teste, uma semana no qual a gente estava testando muitas coisas, horários, enfim. Na semana que vem a gente já vai ter uma direção já certinha para a gente poder iniciar. Bom, enquanto isso, eu vou enviando aqui para 5 pessoas que queriam estar aqui e a live ainda não aconteceu, vai acontecer agora, então vamos nessa. Bom, cadê a minha... Show de bola, vamos lá. A Lari já tá assim, ó, meu cérebro já tá aqui, sai da live e vai almoçar. Calma, Lari, tem muito conteúdo de valor aqui hoje, certo? Eu prometo ser o mais preciso e o mais direto possível para que vocês aproveitem esse conteúdo e apliquem, tá? Então, primeiro de tudo, para quem tá aqui e tá a fim de aprender, papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. No final da live, você vai falar, meu Deus, por que eu não anotei essas coisas? Então, já tô te avisando agora logo. Pega o papel, pega a caneta, porque tem muitas coisas práticas hoje. Hoje eu vou dar uma direção prática para vocês melhorarem, para vocês otimizarem todo esse aparato imunológico. Bom, ontem a gente falou sobre imunidade emocional, a gente falou sobre imunidade na nutrição holística, nós falamos sobre corpo, sobre mente, sobre espírito. A gente comentou sobre várias valências, né, psico, neuro, imuno, endocrinológicas. E hoje eu quero dar uma visão prática dessa questão. Hoje eu quero te dar uma visão científica, uma visão técnica, uma visão realmente fácil de você entender e de você aplicar. Muitas pessoas têm me mandado mensagem, Rodrigo, o que eu faço para minha imunidade? Existe alguma estratégia específica? E o que eu queria começar falando para vocês é, nada de forma isolada vai te dar um resultado específico e, principalmente, não vai te dar um resultado milagroso, tá? Não existe milagre, não existe estratégia master. Eu estava mostrando ontem, por exemplo, alguns artigos, né, do IFM, que é um Instituto de Medicina Funcional, e é um instituto que eu aprendo muito e estudo muito, e eles selecionaram alguns ativos, alguns fitoativos, como por exemplo N-acetilcisteína, como por exemplo cúrcuma, como por exemplo quercetina, como por exemplo elderberry, que é o salbugueiro. Então, existem estratégias, mas o que eu quero que você entenda é, nada de forma isolada vai te gerar um resultado milagroso e nem vai te gerar um resultado expressivo. Vou te dar um exemplo. Não adianta você tomar própolis, que é excepcional, direto e indiretamente para a imunidade, tá? Excepcional. Mas não adianta você tomar própolis e ao longo do dia você não consumir água da forma correta. Lembra que a gente falou ontem sobre essa situação? Não adianta você tomar o própolis e você dormir tarde e acordar muito cedo, cansado, sem recuperar. Sua imunidade vai ficar prejudicada. Assim como não adianta você tomar própolis ou qualquer outra estratégia e você não cuidar da sua saúde mental e você não cuidar da sua saúde emocional. Então, não vai adiantar focar só em uma estratégia para que você tenha um resultado X, Y ou Z.
E hoje aqui com vocês eu vou falar sobre macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, certo? Vou falar sobre vitaminas, vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis, e eu vou falar sobre minerais e fitonutrientes, tá bom? Então por isso que eu falei papel e caneta na mão, porque eu vou te passar coisas práticas aqui para você fazer no seu dia a dia que vão direta e indiretamente influenciar, impactar na sua imunidade. Fechou? Então vamos lá. Para início de conversa, eu quero que você entenda justamente isso que eu estou te contando. Não existe estratégia milagrosa e não existe estratégia específica que, por si só, vai aumentar a sua imunidade. Existe um conjunto de práticas, existe um conjunto de estratégias. E eu estou te mostrando aqui todo esse conjunto, certo? Ontem eu já fiz uma passagem nos 3 aspectos. Como a gente está falando sobre nutrição holística e esse é o nosso hub máximo aqui, esse é o nosso foco principal, a gente falou sobre corpo, a gente falou sobre mente, a gente falou sobre espírito. E para quem não estava ontem, eu falei que para o corpo a gente precisa de estilo de vida e hábitos alimentares. Para a mente, a gente precisa de uma regulação, de um equilíbrio, de uma conexão com o PSAN, pensamentos, sentimentos, atitudes e manifestações, que são os resultados. E para o espírito, a gente falou sobre amor incondicional e a gente falou sobre serviço desinteressado. Servir de forma desinteressada. Servir de uma forma que você não está esperando nada em troca. Você está fazendo aquele serviço, você está entregando, você está contribuindo de uma forma de todo o coração. Você não está esperando nada em troca. A Milena perguntou, a alimentação frugal, crudivorista, seria ideal para a realidade atual? Depende, Mi. Talvez para você seja, para outra pessoa talvez não vá ser. Então, o que eu gosto de desmistificar sempre é que não existe a melhor estratégia. Anota isso. Existe a melhor estratégia para você, para uma pessoa. Por quê? Olhando nessa visão holística, as pessoas elas têm valores diferentes, elas têm princípios diferentes, elas têm uma criação diferente, uma cultura diferente, um acesso diferente às informações e também desejos diferentes de aprender certos assuntos. Por exemplo, eu já estudei por muito tempo, tenho amigos e amigas que são crudivoristas há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Mas se eu virar para uma outra pessoa que tem uma outra mentalidade, que tem uma outra cultura, que teve acesso e teve estímulos diferentes, provavelmente não vai fazer tanto sentido. Então, independente de ser... Aí a Bia perguntou, como é essa alimentação? Bia, a alimentação frugal, crudivorista, é basicamente a base de frutas, né? Frugal de frutas e crudivorista de alimentos crus, tá? Alimentos que não passaram por processo, né, de cocção, que não passaram por... nem são assados, nem cozidos, nem nada disso, tá? Alimentos crus. Óbvio que existem várias outros pontos importantes dentro desses modelos alimentares, mas é excepcional. Frutas, vegetais, hortaliças, punks, temperos em geral. Então, são inúmeras possibilidades. O que eu quero que você entenda é que na nutrição holística, eu gosto de te levar para o caminho interior, de dentro para fora. Entender o que faz sentido para você. Entender o que faz bem para você. Porque, por exemplo, eu já tive paciente que começou a fazer uma alimentação vegetariana, não por questões ideológicas, vamos colocar assim, e começou a sentir necessidade de carne. E quando a gente vai analisar perfil energético, quando a gente analisa chakras, quando a gente analisa tipo sanguíneo, quando a gente analisa uma série de fatores holísticos, a gente percebe que às vezes entrar num plano alimentar, entrar num modelo alimentar sem carne talvez não seja o ideal para você. Aí você vai falar, tá, Rô, mas e todas aquelas coisas que a gente vê sobre carne e tudo mais? Existem pontos de vista e existe uma realidade. A realidade é, você precisa sempre buscar a melhor qualidade daquilo ali que você vai consumir. Se você consome carne,
você vai buscar a melhor carne. Você vai buscar uma qualidade de carne boa. Se você não come carne, você vai buscar os vegetais e as frutas e toda essa estrutura vegetal orgânica. Se você tiver acesso a isso, se você puder, nossa, vai ser maravilhoso. E se você comer carne e junto com os vegetais e junto com as frutas? Buscar as melhores frutas, buscar as melhores carnes e buscar os melhores vegetais. Então não existe padrão, tá, pessoal? Eu vejo que muitos pacientes já chegaram para mim com ideologias muito formadas e quando a gente vai ver, no final das contas, às vezes não faz sentido para como o seu corpo processa aquilo, como o seu corpo metaboliza aquilo. Então, se tem algo que eu posso compartilhar com vocês observem o corpo de vocês. Observem as relações de vocês. Observem os estímulos que você coloca no seu corpo e como você reage a esses estímulos. E como o seu corpo se adapta a esses estilos. E aí a Milena falou, nesse estilo tem necessidade de consumir maior volume alimentar? Às vezes não, Mi. Sabe por quê? Porque uma coisa é eu ter um paciente frugal, crudivorista, de 1,80 m, homem, e que pesa 90 quilos, e comparar com uma mulher de 1,68 m, que pesa 55 quilos. Entendeu? Então, o volume alimentar vai ser de acordo com a sua individualidade. Por isso que eu estou comentando com vocês. O principal da alimentação, e vocês vão me ouvir falar disso sempre, eu vou bater nessa tecla sempre, é o seguinte, a melhor alimentação é aquela que é a melhor para você. Por isso que na prática do consultório, eu faço cada plano alimentar individualizado para aquela pessoa, naquele momento, para aquela necessidade específica, considerando todo o contexto ideológico, cultural, social, econômico daquela pessoa. Isso é reproduzir uma nutrição realmente personalizada. Uma nutrição realmente individualizada. E não falar, para você ser saudável, você precisa ser isso ou precisa ser aquilo. Não. O que você precisa entender é, existem 3 valências. E você pode anotar se você estiver anotando, que isso tem muito valor. Qualidade, quantidade e consciência. Quantidade, qualidade, consciência. Quem é meu paciente sabe que eu tenho uma ferramenta, eu criei uma ferramenta que fala justamente sobre isso. Qualidade, quantidade, consciência. Eu aplico isso com os meus pacientes. Eu coloco isso em prática. Isso que eu chamo de um atendimento integrativo, justamente, Ciclé. É justamente nesse sentido que eu realmente acredito que a gente pode ajudar as pessoas e não obrigar as pessoas a fazerem uma coisa que talvez não faça sentido para elas. Por isso que as minhas consultas são longas. Por isso que eu ensino outros nutricionistas, através dos meus treinamentos, através das imersões na nutrição holística, que cada ser é único. Se você quiser encaixotar, enquadrar todo mundo na mesma caixa, no mesmo lugar, não vai dar certo. Não vai dar certo. E todo mundo sai perdendo. Não é só nem o profissional e nem o paciente. Todo mundo sai perdendo. Então vamos lá, foco no sistema imunológico. Primeiro bloco da nossa aula, macronutrientes, tá? Macronutrientes. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. E eu falo o seguinte, como eu falei para todo mundo, se tiver papel e caneta na mão, anota, porque depois no final da aula você vai se arrepender de não ter anotado, porque eu não vou ficar aqui teorizando e vocês sabem que eu não fico, dando muita volta. A minha ideia é responder as dúvidas de vocês e principalmente trazer formas práticas de fazer. O porquê fazer e o como fazer. Essa é a nossa ideia aqui todos os dias. Eu te passar o porquê fazer e o como fazer. Enfim, como eu estava falando, dentro da nutrição holística e nos treinamentos, eu ensino isso para outros nutricionistas, como é a minha forma de enxergar, como é a minha forma de trabalhar na prática com esses pacientes. Com muito critério, com muita ética, com muito profissionalismo e principalmente olhando todo o contexto, olhando todas as lacunas que existem para esse ser melhorar. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. É isso que me faz, por exemplo, estar com pacientes, estar acompanhando pacientes a 15 consultas, a 20 consultas. Nossa, Rodrigo, mas o que você faz com tanta consulta?
aplicamos ferramentas, mudamos as estratégias, trabalhamos em blocos, trabalhamos em critérios a cada consulta, analisamos e reanalisamos os exames. E quando a gente está falando sobre sistema imunológico e alimentação, não adianta eu só pensar em vitamina C. Não adianta eu só pensar em vitamina D. Não adianta eu pensar só em zinco. Não adianta, enfim, não adianta eu pensar em só uma coisa ou outra. Porque não é isso que vai fazer diferença. Assim como não adianta eu, na maioria do tempo, estar fazendo coisas que não estão condizentes com a saúde e pouco tempo está sendo saudável. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O que é mais frequente e o que é mais consistente vai manifestar na sua realidade. Então, primeiro elemento, macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. A começar pelos carboidratos. Imaginem vocês que algo que pode ajudar muito na imunidade é o consumo de carboidratos. E muitas pessoas, desde o começo dessa situação, me mandaram mensagem: Rodrigo, o que eu faço com carboidrato agora? Eu diminuo? Eu corto? Eu aumento? O que eu faço? E eu sempre falei, não negligenciem os carboidratos. Se tem algo que modula a imunidade, e eu posso te falar isso porque eu já fui atleta, eu tenho vários atletas pacientes, é o carboidrato. Fica uma semana sem carboidrato, assim, restrição, e perceba como que sua imunidade vai mudar. Perceba como sua imunidade vai mudar. Teria algum problema em consumir apenas os carboidratos simples? Não teria problema consumir carboidratos simples, tá, Mi? Tudo vai depender da quantidade, da qualidade e da consciência, tá? É tudo isso que a gente está falando. Tudo vai depender da quantidade, qualidade e da consciência. E às vezes a gente confunde carboidrato simples com carboidrato refinado, entendeu? Depois isso é uma outra aula, tá? Não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai perder o foco. Mas a questão é, carboidratos são fundamentais para a sua imunidade. Rodrigo, onde estão os carboidratos? Frutas, vegetais, leguminosas, aveia, alguns cereais, mas a aveia é um excelente fonte de carboidrato. E aí você pode usar tipos diferentes de arroz, pode usar tipos diferentes de macarrão. Existem carboidratos maravilhosos, carboidratos naturais, carboidratos do bem, raízes, tubérculos, mandioca. Eu, se fosse você, estaria anotando. Mandioca, inhame, abóbora, batata doce, batata inglesa, batata baroa, mandioquinha. Não sei se vocês conhecem, tem algumas regiões do Brasil que tem, outras não. Não negligenciem o carboidrato. Talvez esse seja o ponto-chave de tudo que a gente está falando. Não negligenciem, certo? Porque esses carboidratos naturais, obviamente você não vai se entupir de macarrão, de pão, de chocolate, de coisas refinadas, de lasanha congelada, enfim, coisas que você sabe que não são saudáveis. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Ah, Rodrigo, mas eu não sei nada de nutrição. Você sabe o que é saudável e o que não é saudável. Talvez você não saiba os detalhes, mas no geral você sabe. Todo mundo sabe. Então, foca nos carboidratos do bem. Foca nos carboidratos bons. Foca nessa base que eu estou te falando. Frutas, vegetais, tubérculos, raízes, cereais, leguminosas. Se você tiver a oportunidade de comprar tudo isso orgânico, melhor ainda. Não sei se vocês já viram isso, já leram isso, mas os orgânicos, eles têm às vezes até 3, 4, às vezes até mais do que um alimento convencional, de nutrientes, de carga nutricional. Eu chamo isso de densidade nutritiva. Densidade nutritiva. O quão nutritivo é aquele alimento? Qual a densidade daquele alimento? Aí a Bia falou, pensei que a vitamina C era a principal. A vitamina C, ela é uma das mais conhecidas. Mas é o que eu estou te falando, Bia.
Não adianta uma pessoa, como vários pacientes fizeram isso de uma forma errada, e eu puxei a orelha. Ah, Rodrigo, comprei uma vitamina C e tô tomando, tá? Uai, mas e o resto? Não adianta você tomar 1 quilo de vitamina C e não tá fazendo o resto. Ah, a vitamina C tem impacto positivo no sistema imunológico? Com certeza, em várias células desse sistema imunológico. Mas, entretanto, porém, contudo e todavia, se você tomar só a vitamina C e não fizer o resto, e ficar se estressando o dia todo, e não trabalhar sua imunidade emocional, não vai funcionar. O que é a vitamina C perto de uma reclamação? Perto de um estresse no trânsito? Perto de histórias que você fica se contando e que não tem nada a ver? Estava conversando com uma paciente minha agora há pouco e você vai entender o que eu estou te falando. Quais são as histórias que você fica se contando? Quais são as histórias que você fica se contando? Ai, meu Deus, mas eu não fiz tal coisa e por isso vai acontecer, tarará, lá na frente. Existe uma coisa, e se você estiver anotando, isso é muito poderoso. O nosso cérebro, ele tem algo que me chama muita atenção. O nosso cérebro, ele tem algo que se chama viés cognitivo negativo. Viés cognitivo negativo. E eu vou te explicar por quê. Se você está acompanhando as lives, vai fazer muito sentido. O Michael falou, muito top essa live, parabéns. Ela só é top porque tem vocês aqui. Entendeu? Obrigado você, irmão. Tamo junto. Que maravilhoso tá fazendo sentido para você. A gente aqui se entrega de corpo, mente e espírito para fazer o melhor para você, certo? Para vocês, certo? A Mari perguntou, poderia falar como consumir todo o complexo B na alimentação e se faltar, como suplementar? Pode deixar, Mari. Quando a gente chegar na parte das vitaminas, eu vou falar sobre essa questão da suplementação e de vitamina B em geral, tá? B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, todo esse complexo B, é um complexo fundamental para as nossas células imunológicas. Células T helpers, vários tipos de células que existem nesse sistema imunológico, tá bom? A Fê também, muito, né, Maico? E a Bia falou muito mesmo. Obrigado, pessoal. Aqui eu me entrego totalmente para levar para vocês o melhor conteúdo possível e impossível. Fechou? Que maravilhoso, está fazendo sentido para vocês. A retribuição que eu peço para vocês é só uma. Apliquem isso na vida de vocês. Não fiquem aqui só ouvindo, porque a gente vive hoje uma geração de pessoas obesas mentalmente, e eu me incluo nessa, obesas mentalmente e raquíticas de execução. Pode anotar isso aí, que isso aí é poderoso. Obesas do tanto de informação que tem, mas raquíticas de execução. Pega tudo isso que eu estou te falando hoje e aplica na sua vida. Aplica. E fora isso, semeia. Tá? Hoje eu estava conversando aqui com a Letícia, a gente falou justamente sobre as sementes. Uma semente tem o potencial de reproduzir uma floresta. Só que se essa semente ficar dentro da gaveta, ficar dentro do seu cérebro, ficar só aqui, ela não vai virar uma floresta. Você tem que botar no solo. E não é só botar no solo, é regar essa semente. Eu digo e vou repetir sempre para vocês. Aqui eu sou um mensageiro e eu sou um entregador de sementes. Só isso. Só isso. Um mensageiro e um entregador de sementes. Eu estou entregando para vocês sementes. Agora, quem vai colocar no solo, quem vai regar e quem vai cuidar dessa semente, quem vai sentir o benefício é você. A minha vida ela vai continuar aqui. Mas a grande questão é, se você puder extrair, sugar o melhor do que eu estou te passando, quem vai ter resultado positivo é você. Eu não estou falando sobre o Rodrigo. Tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, eu já sei, eu já aplico na minha vida. Compartilho com a minha família, compartilho com a minha noiva, compartilho com as pessoas que estão perto de mim. E eu estou levando isso até a sua casa. Eu estou levando isso até a sua vida. Fechou? Tamo junto. Harley, meu irmão, obrigado por estar aqui. Que honra ter você aqui com a gente. A Kátia, queridão esse cara. Queridão é você. Queridona é você. Queridão é seu pai, cara. Saudade dele, inclusive. Vamos agendar nossa próxima consulta, que eu tô com saudade de cuidar dele. Olha só.
ciclo das sementes para a mulher, vou falar um pouquinho sobre isso depois. A Milena falou, qual a base do nível corporal saudável para uma mulher? Como assim a base, Milena? Não entendi. Reformula aí sua pergunta e me explica o que você quer saber. Fechou? Elizabeth está aqui com a gente, Silvana, Paloma. Então vamos lá. Carboidratos eu falei. Então, as duas palavrinhas que comandam essa história do carboidrato são uso racional. Ponto. Uso racional. Uso racional de carboidratos. Se você usar de forma racional, não vai ter problema, só vai ter benefício. Sabe o que eu falo? Para quem é nutri aqui, para quem é profissional de saúde, vai entender. Às vezes meu paciente fala assim, mas eu tô estressado de noite, chega de noite, eu sei que meu cortisol tá explodindo, porque eu tô irritada, porque eu tô irritado. Aí eu falo assim, quer saber? Vamos aumentar o seu carboidrato de noite. Melhor maneira, melhor remédio para combater cortisol alto, carboidrato. Como o carboidratozinho você vai ver o seu nível de estresse diminuir. Faz o que eu tô te falando. Segundo ponto, proteínas, tá? Proteína, não importa se você come carne ou se você não come carne. Eu não estou aqui para julgar e não depende de mim direcionar para você qual é o melhor. Posso ser saudável comendo carne, frango, porco, peixe? Posso. Posso ser saudável não comendo isso? Com certeza. Das duas maneiras, existe uma coisa que você vai precisar focar. Nos vegetais. Rodrigo, eu sou vegetariano. Eu sou vegano. Os vegetais, eles precisam estar ali. Porque eu conheço muitos vegetarianos veganos que não comem carne, mas comem um monte de biscoito recheado e não sei o que, empacotado, embalado, então não adianta. A base sempre vai ser plant-based. Pode colocar assim, a base sempre vai ser plant-based. Como carne, vai ter que ter bastante vegetal, hortaliça e fruta aqui junto. Não como carne, vegetal, hortaliça e fruta da mesma forma. Milena, qual a base do nível corporal de taxa de gordura para mulher? Depende. O que você tiver feliz, o que você tiver bem. Eu tenho pacientes que, por exemplo, para mulher, uma taxa de 15, 16, 17 já é uma taxa bem baixa. Tá? Já é uma taxa bem baixa. Como as mulheres precisam de todo um processo hormonal muito mais expressivo do que os homens, por exemplo, as mulheres elas passam por questões hormonais com muito mais significância ao longo da vida, então a gente precisa entender que níveis menores, por exemplo, 12% de gordura, 10, 14, talvez já impacte de uma forma hormonal não muito positiva, tá? Assim como para os homens, abaixo de 6, abaixo de 8, já é um percentual de gordura bem baixo, tá? Eu senti isso na pele. Quando eu diminuí o meu percentual de gordura abaixo de 8, eu senti uma mudança de energia e vi nos exames uma mudança hormonal, testosterona, estradiol, progesterona, DEA, todas essas valências ficaram alteradas. Então, assim, o principal, Milena, pelo que eu estou vendo da sua situação e pelas suas perguntas, eu acredito que se você procurar um nutricionista, ele vai te ajudar, certo? Para você entender mesmo toda essa situação, para você entender qual a melhor forma de você fazer. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes que têm 30% de gordura, tá com um culotezinho, tá com uma gordura, mas tá super feliz, tá com os exames super bem, tá fluindo. Então, assim, não se cobre a estar num nível perfeito. Não existe nível perfeito. Você pode ter uma gordurinha a mais, se o seu ambiente metabólico estiver equilibrado, já era. Bom, a Ana falou assim, fala também sobre a questão da B12 para os veganos. Ana, a questão da B12 é um grande equívoco da sociedade achar que B12 é problema só de vegetariano e de vegano. É até uma afronta a quem é vegetariano e vegano. Por quê? Porque a B12 é um problema de saúde pública. Problema de saúde pública. B12, eu costumo brincar, e para você que é profissional, anota isso, que eu gosto muito de pensar dessa forma. A B12, ela é como se fosse uma ponte. A B12, ela liga vários pontos do nosso metabolismo. A B12, ela faz várias conexões.
Então, para você passar de um elemento bioquímico para outro elemento bioquímico, você pode depois olhar lá, metabolismo humano. Como vai ter B12 em várias reações. Então, B12 é um problema de saúde pública. A grande maioria dos meus pacientes que comem carne não tem níveis adequados de B12. Fechou? Então, B12, evolutivamente falando, a gente teria várias coisas aqui para comentar, mas com certeza a B12 é algo que, a depender de como está o seu nível, vale a pena suplementar, vale a pena conversar com o seu médico, com o seu nutricionista. A Neide falou, tirei a vesícula, acho que não consigo absorver alguns nutrientes. Com certeza, Neide, quando você tira a vesícula, a capacidade de digestão e de absorção fica diminuída. Meu cabelo está caindo muito, isso é sinal de deficiência nutricional, tá, Neide? Provavelmente está faltando vitamina, está faltando mineral aí no seu organismo. Gostaria de tomar enzimas. Como fazer? Dá para manipular? Me ajuda? Neide, te digo com sinceridade, tá? Não gaste dinheiro em enzimas sem consultar um profissional. De verdade, do fundo do meu coração, te falo o que eu falaria para minha mãe, para minha avó, para as pessoas da minha família. Não faz isso, porque às vezes você vai investir ali R$200, R$300 numa enzima que não vai te ajudar, e às vezes você deixou de investir lá no nutricionista, 300, 400, 500 reais no nutricionista, que ia fazer uma revolução na sua vida. Entendeu? Então não caia nessa de ir para manipulação, que eu digo de suplementos e afins, sem consultar um profissional. Tá? O nutricionista pode te ajudar nisso aí de uma forma, nossa senhora, se ele ainda tiver essa visão holística, eu não falo nem por mim, tá? A gente já tem mais de 120 alunos do nosso treinamento da nutrição holística. Já tem mais de 120 pessoas já capacitadas a te ajudar nessa visão. Então, foca nisso aí que você vai ver que não é sobre suplementar, é sobre regular todo o seu metabolismo. Fechou? Então, proteína, meus amores e amoras, é uma questão de quantidade e de qualidade, tá? Quantidade e qualidade. Come carne, come frango, come porco, come peixe. Faça as suas compras da melhor maneira possível, tá? Compre carne de qualidade, peixe de qualidade. Se você morar numa região litorânea, compre um peixe fresquinho, tá? Valorize ali os pescadores da sua região. E se você come porco, a mesma coisa, e frango, a mesma coisa. Então, assim, foca na qualidade, independente de você ser vegetariano ou não, você tá aí diminuindo o seu consumo de carne, dá tranquilamente para você ter resultados comendo proteínas só vegetais. Tá? Vou te dar um exemplo. Um prato com arroz, feijão, espinafre, semente de abóbora e semente de girassol, eu já consigo bater fácil 20 gramas de proteína. Fácil, fácil, fácil. Certo? Só precisa de um profissional para te ajudar, porque nesse sentido, quando você não consome carne, precisa ser mais específico e você precisa aprender a combinar as coisas. Félix, meu querido, que saudade de você, irmão. Estamos juntos. Um abração aí na sua família, um abração no seu coração. A Ana falou, segundo a Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, 30% da população acima de 50 anos absorve de forma incompleta. É uma questão complicada. É isso aí, Ana. A gente suplementando, caso necessário, e a gente organizando a alimentação e modulando o intestino, todas as coisas começam a melhorar. Quinoa é uma excelente fonte de proteína vegetal. Uso bastante nos meus planos alimentares mais voltados para uma ideia plant-based. Então, olha só. Falei de carboidrato, uso racional e não corta carboidrato. Carboidrato é um excelente modulador de cortisol, tá? Então, vegetais, frutas, hortaliças. Uma coisa que eu já quero desmistificar porque eu ouço essa falácia aí o tempo todo. Gente, não se preocupem com comer frutas por causa da frutose, tá? Não tem nada a ver. A quantidade de frutose na fruta é mínima. Mínima, tá bom? Então, assim, mesmo que você misture várias frutas, não vai te gerar problemas hepáticos, tá? Não caiam nessa falácia, porque isso aí não tem nada a ver, tá? Problema de frutose é de xarope, aquele syrup, sabe? Aqueles xaropes industrializados. Você pode ver lá, pode ir lá no mercado e dar uma pesquisada. Olha lá o teor de frutose nesse tipo de alimento. Coisas que
tem uma carga de frutose concentrada, tá? Não vai ser uma porção de frutas, não vão ser nem 200 gramas de frutas que vão gerar nenhum problema hepático, tá? Não existe essa história. E as proteínas? Pergunta para quem serve um prato plant-based ouve tão seguido. É isso aí, Fê. A gente ouve muito isso, né? Ah, mas cadê a proteína? Pura ignorância, tá? Pura ignorância. Digo ignorância não no sentido pejorativo, tá? Não no sentido, você é ignorante. A grande questão é ignorância no sentido de não saber combinar. Não saber combinar. Olha o exemplo que eu dei para vocês. Um prato com arroz, feijão, espinafre, semente de abóbora, semente de girassol, eu bato 20, 25 gramas de proteína fácil. Só que você precisa saber combinar. Aí é que está a situação, tá? Mas a gente não precisa entrar nessa ideia de proteinholic. Tudo tem que ser proteína, todas as refeições tem que ter proteína, todo momento é proteína para lá, proteína para cá. Não é assim que as coisas funcionam. E a gente vai falar muito sobre isso esse ano, tá? Para quem está chegando agora, esse aqui é o Café Holístico. Todos os dias a gente se encontra para conversar sobre nutrição holística, sobre corpo, sobre mente, sobre espírito. Tem aulas voltadas mais para a parte biológica, bioquímica, aulas mais voltadas para a mentalidade e aulas também bem voltadas para a espiritualidade, tá? Independente da sua religião, todos temos a mesma religião, a religião do amor, tá? É isso que eu acredito. Eu acredito que todo mundo, independente de quem você seja, de onde você more, não importa. Religião do amor. Essa é a nossa religião, tá? Aqui a gente está falando sobre espiritualidade. Hoje é o almoço holístico, é isso aí, Vê. Rodrigo, até que horas pode comer carboidrato de noite? Não tem essa história de até que horas, tá? Você não vai engordar de forma alguma por comer carboidrato de noite. Isso é outro mito. Bom, terceiro ponto, gorduras, tá? Gorduras boas. O que a gente entende por gorduras boas? Eu vou te dar a lista já das mono e poliinsaturadas para você já poder anotar, certo? Então vai lá. Azeite de oliva, castanhas, sementes, coco, abacate e óleos vegetais. Por exemplo, óleo de linhaça, óleo de semente de abóbora, óleo de chia. Existem vários óleos vegetais que são excepcionais. Óleo de gergelim. Óleo de gergelim eu uso bastante, por exemplo, para quem tem doenças autoimunes, para quem tem um grau de inflamação grande. Acorda de manhã, primeiro estímulo que faz é tomar uma colherzinha pequenininha de óleo de gergelim. Super anti-inflamatório, super anti-inflamatório. Então, você entendeu. Macronutrientes para o sistema imunológico, carboidratos, proteínas e gorduras. Agora, a segunda etapa, vitaminas. Vitaminas. Existem dois grupos de vitaminas. As hidrossolúveis, que são absorvidas em meio hídrico, água, e as lipossolúveis, que são absorvidas e usadas em meios lipídicos, certo? Então, vamos lá. As vitaminas lipossolúveis, elas são A, D, E, K. ADEK, tá? ADEK. A, D, E, K. Essas são as vitaminas lipossolúveis, tá? Então, vitamina D, você pode suplementar com orientação do seu médico ou do seu nutricionista. Você pode se expor ao sol, tá? A sua taxa de conversão de vitamina D é boa se você aprender a se expor direitinho. 20 minutinhos ali sem filtro solar, grandes áreas, braços, pernas, tronco, se você estiver sem camisa e com as pernas também, por exemplo, meninas de biquíni, homens de sunga ou com uma bermuda curtinha, show de bola. Vitamina A, você vai encontrar muita vitamina A e muita vitamina E, principalmente nos alimentos alaranjados, tá? Alimentos alaranjados. Então, abóbora, cenoura, mamão, enfim, uma série de alimentos que tem essa cor laranja, tá bom? E aí, por outro lado, você tem as hidrossolúveis, tá? As hidrossolúveis, dois exemplos, vitamina C. Vitamina C, você
consegue atingir um nível de vitamina C muito bom só através do plano alimentar. Se de manhã você comer uma porção de acerola, aí de tarde você faz um suco com limão e tangerina, ou limão e laranja, tá? Não precisa botar 8 laranjas, 6 laranjas, pode botar uma laranja, 2 laranjas no suco, botar mais água e botar limão, ou fazer um suco com kiwi, ou fazer um suco com abacaxi. Aí você tem já um nível de vitamina C ao longo do seu dia, você consegue bater a meta de vitamina C numa boa. Caso o seu médico, caso o seu nutricionista considerem importante suplementar a vitamina C, porque o problema da vitamina C não é a ingestão, o problema da vitamina C é a perda. A gente perde muita vitamina C. A oxidação dentro do nosso corpo, a vitamina C é um excelente antioxidante, só que a gente usa muita vitamina C por dentro para combater várias coisas. Então, se você usa muito, você tem que estar colocando o suficiente para aquele uso continuar acontecendo da forma correta. E como eu falei para vocês, vitaminas do complexo B, tá? B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, tá bom? E aí o que eu tenho para te falar? Você quer focar nas vitaminas? Não tem segredo. Não tem segredo. A Andréia perguntou, laranja é inflamatória? De jeito nenhum, Andréia. De jeito nenhum. Que bom que você fez essa pergunta, que hoje você vai sair dessa live destravada nisso. Não sei de onde tiraram que laranja é inflamatória. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Laranja, inclusive eu fiz um dos projetos científicos falando sobre laranja. Laranja, essa fruta cítrica maravilhosa, tem um monte de elementos de fitoquímicos, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, da classe, por exemplo, da hesperidina, nobiletina. Esses são fitoquímicos anti-inflamatórios, fitoquímicos cítricos, que diminuem a sua inflamação. Laranja é excepcional para diminuir a inflamação intestinal. Bactérias intestinais adoram os compostos fenólicos. A gente tem muitos compostos fenólicos, cítricos nas laranjas. Laranja não é nada inflamatória. Óbvio que quando se fala em inflamação, está falando o seguinte: se você fizer um suco com 8 laranjas, você vai ter uma carga calórica alta. Mas, entretanto, porém, contudo e todavia, você só vai inflamar se você já for uma pessoa muito inflamada, por exemplo, um obeso. Não tem outra possibilidade. Você vai ter uma carga calórica alta, tudo bem, mas não tem problema nenhum com frutose, não vai te dar nada de problema hepático, tá? E não vai te inflamar. Pessoas até mesmo em condições já inflamatórias, a laranja pode até te ajudar, muito mais que te atrapalhar, tá bom? Então pode excluir essa história aí, porque tem muita gente que fala sobre a questão da laranja por aí, e muita gente deixou de consumir laranja por conta disso, de forma errada, tá bom? Então vamos lá. Vitaminas, a gente falou, foca nas frutas, foca nos vegetais, foca nas hortaliças, tá bom? Foca nos vegetais e foca nas hortaliças. Aí estão as fontes de vitamina do complexo B. Aí estão as fontes. Aí você pergunta assim, olha só uma coisa interessante. Por que a carne tem vitamina do complexo B? Por que a carne tem vitamina do complexo B? Quer dizer então que a vaquinha lá, o boi, ele já nasceu com a carne já com vitamina B? Não! Ele come o quê? Mato. Ele come o quê? Vegetal. Da onde que o boi e que a vaca tiram vitamina do complexo B? Do que eles comem. E o que eles comem se transforma no que eles são. E quando você vai comer a carne, aquele pacote ali, aquele pacote de nutrientes estão na carne por isso. Por isso, porque eles comem esse tipo de alimento, né? Então, é bem nesse sentido que a gente está conversando, porque os animais comem plantas, é isso aí, Leti. As vitaminas do complexo B estão ali porque os animais comem plantas. Não é que carne tem vitamina do complexo B. Entendeu? É isso aí.
Realmente a produção agropecuária hoje em dia não é nada agradável e nem ética e nem humana. É complicado. Mas isso é um papo para outro momento também. O que importa é você entender o seguinte: você quer vitaminas do complexo B? Vamos focar em consumir folhas, hortaliças, vegetais, punks. Vocês conhecem punks? Escreve aí pra mim aqui nos comentários. Conheço. Assim, conheço não, escreve assim, eu. Quem conhece punks? Escreve aí, eu. Eu. Conhece punks? Quem não conhecer, fala assim, não conheço. Não. Olha lá, eu colocando o óculos aqui. Então, presta atenção. Vitaminas estão em vegetais e em frutas, tá? Punks significam plantas alimentícias não convencionais. Plantas alimentícias não convencionais. Por que não convencionais? Porque normalmente você não encontra na feira, você não encontra no mercado, mas elas têm um poder nutricional maravilhoso. Maravilhoso. Alguém falou assim, mas eu não tenho acesso. Provavelmente você não tem acesso porque você vê aquilo ali como mato. Ora pronobis, por exemplo, dá assim, ó, na natureza que nem mato mesmo. Cresce. Ora pronobis é sensacional. A gente tem folha de bananeira, a gente tem capuchinha, a gente tem peixinho. Olha lá, a Bela falou, peixinho empanado é vida. Maravilhoso peixinho empanado. Então, as punks, elas são fantásticas, tá? Procurem na cidade de vocês. Procurem com os agricultores locais. Até porque, para você plantar, as punks são muito tranquilos. Aí, Alete, tamo conectado, Lete. Dá até para plantar no vasinho, né? Em casa. Fala dos benefícios da Ora Pronobis. Super anti-inflamatória, super antioxidante, um monte de composto desintoxicante, um monte de vitamina, um monte de mineral e um monte de proteína. Tá bom pra você, Andréia? Coisa boa, né? Bom, vocês estão fazendo um monte de pergunta aqui agora. Ó, taioba é sensacional também. Taioba só tem que saber fazer, tá bom? Dente de leão, flores comestíveis, tanchagem, comi esses dias. Boa, Bia! Saudade de comer umas flores comestíveis mesmo. Lá em Brasília, eu sempre comia e gostava de experimentar. Pode comer couve e folhas verdes escuras diariamente? Qual a porção ideal? Porção ideal não consigo te falar porque eu não conheço a sua situação, entendeu? Muito complicado de te falar de porção ideal. E comer diariamente couve e folhas verdes? Tranquilamente. Agora, não vai comer sempre a mesma coisa. Uma das principais leis da nutrição é você sempre consumir rodando, sempre rotacionando, sempre mudando as estratégias. Se você comer só banana e maçã, se você comer só couve e alface, você está perdendo a oportunidade. Deus é maravilhoso, gente. Deus colocou nutriente em várias coisas, colocou cores diferentes, colocou sabores diferentes. A gente precisa saber aproveitar isso da maneira correta. Vai procurar as feirinhas locais aí na sua região, que com certeza vai fazer muito sentido para vocês. Vocês vão aumentar a saúde de vocês absurdamente. Vamos lá. Minerais. Aonde estão os minerais? Certo? Os minerais, eu selecionei aqui para vocês os principais relacionados à imunidade, tá? Até para você, se você quiser pesquisar um pouco mais com especificidade, tá bom? Então, olha só. Esses minerais, eles são o seguinte. Vou falar para vocês agora mesmo. A me perguntou, é verdade que é necessário consumir em média 500 gramas de folhas vegetais por dia? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Não tem resposta pronta para isso. Eu tenho que entender quem é você, o que você está buscando, como estão seus exames, como está sua hemoglobina glicada, como que está seu fibrinogênio, como que está sua insulina, como que está sua glicemia de jejum, como que... Entendeu? Não tem como eu falar, o ideal é você consumir 500. Talvez seja 500, talvez seja 1 quilo. Talvez eu tenha pacientes vegetarianos que têm 1,95 m de altura, homens ou mulheres também, tem mulheres muito altas, que são minhas pacientes, que comem quase 1 quilo de vegetal por dia. Entendeu? Então, tudo depende. Aprendam isso, tudo a nutrição depende. A Mari perguntou, vai atender online agora que mudou? Sim, Mari. Inclusive, hoje é meu dia de atendimentos online por aqui, certo?
Tem outros atendimentos também ao longo da semana. Em breve vocês vão ter aí o contato, mas minha agenda já está praticamente lotada até o final do ano, tá? Então, quem tiver interesse em consulta, manda uma mensagem no meu direct, tá? Manda uma mensagem no direct que a gente vai conversar. Fechou? Provavelmente não tem a vaga para agora, mas quem sabe a gente consiga uma vaguinha aí, certo? A Lari, minha querida parceira de trabalho, a nutrição se resume em depende. É isso aí, Lari, exatamente isso. Eu conversando com uma amiga que talvez vocês até conheçam, que é a Ana Paula Puyol, é uma nutricionista que eu respeito muito. A gente já conversou uma vez sobre exatamente isso. A nutrição é a ciência do depende. Tudo depende. Quem é você, para onde você quer ir, quais são as necessidades atuais, quais são os requerimentos energéticos, o que a gente precisa realmente colocar em prática para a sua individualidade. Sua bioindividualidade é o que manda. A proteína em pó de semente de abóbora é fonte de minerais e ômega 3. Cara, ômega 3 eu não sei te falar. De verdade, não sei. Mas fonte de minerais com certeza, tá? A semente de abóbora é uma fonte maravilhosa de magnésio, tá bom? Uma fonte maravilhosa de magnésio. Então vamos lá. Anotem aí, certo? Anotem aí os 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 minerais principais quando a gente pensa em imunidade. Primeiro, cobre. Cobre. O que é o cobre? Aonde que você encontra o cobre? Sementes, castanhas, leguminosas e, por exemplo, no chocolate amargo você também encontra nozes. Você encontra nozes, ó. Ai, a cabeça já tá pirando aqui de tanta informação. No chocolate amargo você também encontra cobre, tá bom? Então, olha só, cobre, sementes, castanhas, leguminosas e chocolate amargo, tá bom? Segundo elemento, zinco. Zinco, muito se fala no zinco, muito se fala na suplementação de zinco, mas a gente consegue também ter boas taxas, bons níveis de zinco via alimentação, via plano alimentar individualizado para a sua necessidade. Gente, eu nem sei quanto tempo que a gente já está aqui, mas eu vou, se o Instagram me permitir aqui, eu vou até finalizar a aula, tá? Ainda tem aqui finalizar os minerais e falar sobre os fitonutrientes para vocês. E vocês estão perguntando um monte de coisa e eu vou respondendo aqui. A minha ideia aqui é ajudar, tá bom? Minha ideia aqui sempre é ajudar vocês. A Milena falou, leguminosas como, por exemplo, grão de bico e lentilha, dá para consumir sem a pele? Olha, eu até te indico que você consuma sem a pele, mas o principal é você fazer demolho deles, tá? O demolho ou remolho, tá? Bota ali as leguminosas no remolho para tirar esses antinutrientes e para que você tenha menos gases, distensão abdominal, porque esses alimentos normalmente costumam gerar esse tipo de efeito, tá bom? Então, minerais. Zinco. Aonde você encontra zinco? Por exemplo, em alimentos que venham do mar, tá bom? Frutos do mar e alimentos que venham do mar tem uma quantidade de zinco interessante. Segundo, ovos. Você encontra uma quantidade de zinco legal nos ovos, nas sementes, nas leguminosas e nos cogumelos, tá bom? Cogumelo é uma excelente fonte de zinco e de cobre. Cogumelos é uma excelente fonte de zinco e de cobre, mas não é uma excelente fonte de proteína. Aí é que a gente se engana. Cogumelo não é fonte de proteína. Talvez você esteja assim agora. Meu Deus, Rodrigo, cogumelo não é proteína. Cogumelo tem proteína, mas uma quantidade bem pequena, tá? Não se engane achando que você vai diversificar sua alimentação, tirando um pedaço de frango ou tirando um pedaço de carne e colocando cogumelo que você vai bater proteína, não, tá? Cogumelo não é fonte de proteína, cogumelo é uma excelente fonte de minerais, tá? E de algumas vitaminas também, mas cogumelo não tem nada a ver com proteína. Isso é um grande erro que a gente tem costumado a cometer também nesses últimos anos aí. Muita gente tem achado que cogumelo é fonte proteica. Bom, falei sobre cobre, falei sobre zinco. Terceiro elemento, ferro. Ferro. Aonde você encontra ferro? Leguminosas, vegetais verdes escuros principalmente,
E chocolate amargo também é uma excelente fonte de ferro, tá bom? O que você pode fazer? Tem gente que gosta de fígado, né? Fígado é uma ótima fonte de ferro, mas de verdade, minha opinião pessoal e profissional, eu acho que o fígado não é gostoso. Se está comendo fígado de outro animal, assim, eu não vejo muita prática nisso, mas tem gente que gosta de fígado. Tenho pacientes, por exemplo, mulheres que menstruam com uma intensidade muito forte e a gente vai fazer reposição de ferro e aí ela, eu gosto de fígado. Tá bom, a gente coloca ali espalhado, distribuído ao longo do plano alimentar, às vezes, ou enfim, ao longo da semana, alguns dias que você vai comer ali o fígado, tá? Boa pergunta, Andréia, maravilhoso. Feijão também, Paulinha, já ia falar agora. Vocês estão muito conectados comigo mesmo. Vocês nem esperam falar, já sabem o que eu vou falar. Então sim, feijão também fonte de ferro excelente, tá bom? E eu vou falar qual que é um dos segredos para você otimizar sua absorção de ferro. Andréia perguntou, o que você considera amargo para chocolate? A partir de quantos por cento de cacau? A partir de 70%, tá? Eu costumo prescrever, e aqui em casa também, eu assim, indico para vocês 70% a 85%. 90%, 95%, 100%, tem alguns chocolates que são 100%. Eu, particularmente, a grande maioria dos pacientes não gosto, tá? Mais do que 85% já fica bem intragável. Mas, por exemplo, minha mãe adora chocolate 99%, 100%. Pra mim parece um pedaço de vela. Parece que eu tô comendo um pedaço de vela, tá bom? Mas trabalha aí de 70% a 85%. Olha lá os ingredientes, vê se o açúcar não é um dos primeiros ingredientes, tá? O açúcar ele tem que estar em um dos últimos ingredientes. E se for um açúcar demerara, um açúcar mascavo, apesar de ser açúcar, já dá uma amenizada pelo menos aí na carga glicêmica, tá? Bom, o Edu falou assim, tem alguma vitamina que ajuda na absorção do ferro? Perfeito, Edu, vocês estão conectados demais comigo. Essa família holística aqui só cresce mesmo. Obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por perguntas tão valiosas pra gente, tá? Olha aí, a Paulinha já deu a deixa. Eu costumo espremer limão no feijão. O que você pode fazer? Vou te dar aqui duas dicas. Você pode, por exemplo, associar o feijão com limão. Você pode, por exemplo, associar... Ou então, se você comer ali só o limão na salada, você já está otimizando. Vitamina C, tá bom? Vitamina C, junto com o ferro, otimiza a absorção do ferro. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, sabe o que é? Fruta com cacau. Fruta com cacau. Cacau, fonte de ferro, fruta, fonte de vitamina C. Então você bota kiwi com cacau. Você pode fazer abacaxi com cacau. Faz hoje isso. Se você tiver um abacaxi docinho em casa, pega o abacaxi, corta ele em pedacinhos, coloca o cacau e aí não come direto, porque senão vai ficar aquele pó, você vai ficar jogando fumaça de pó de cacau pra cima. O que você faz? Mistura o abacaxi assim, ó, com cacau, fica delicioso. Vitamina C com ferro é um match perfeito, tá bom? Feijão com laranja, era isso que eu ia falar, Fê. Feijoada, né? Muita gente faz isso na feijoada. Feijão, um pouquinho de feijão e um pouquinho de laranja também, ó. Feijão com laranja dá certo. Ou então, por exemplo, você comeu no almoço arroz, feijão, tarará o seu prato. Come uma laranja de pós-almoço, de sobremesa. Ou come um kiwi, ou come um abacaxi, ou come uma acerola, ou come uma tangerina. Olha aqui o tanto de coisas que a gente pode fazer para otimizar e para ter opções no nosso dia a dia, tá bom? Vitamina coloca no ferro, absorve melhor, é isso aí. A vitamina C, ela otimiza esse transporte aí, essa absorção do ferro. A Andréia perguntou, tem algum chocolate bom que você indica? Andréia, o que eu te indico é você ir ou procurar na internet. Não sei como é que está a situação na sua cidade, não sei onde que você mora, mas procurar conhecer os chocolates. Porque eu, por exemplo, tem uns que um monte de gente gosta e eu não gosto. Tem um monte de chocolate que às vezes eu prescrevo pro meu paciente e ele fala, nossa, Rô, mas você gosta desse? Eu achei horrível. Então, assim, vai nas lojinhas de produtos naturais, lojas de suplementos na sua cidade e você testa esses de 70% a 85% e olha lá a lista de ingredientes. Uma lista de ingredientes menor
e com açúcar mais para o final são os mais indicados. Fechou? Então eu falei de cobre, falei de zinco, falei de ferro, selênio. Tá? Selênio é outro elemento, é outro mineral que é fundamental para a gente ter saúde do sistema imunológico. Tá? Selênio, onde você encontra? Mais famoso de todos. Aonde você encontra selênio? Você vai encontrar selênio, por exemplo, castanha do Pará. Tá bom? Castanha do Pará tem bastante quantidade de selênio. Ah, Rodrigo, 2, 3 castanhas por dia? Depende. Tem um paciente que come X castanhas por dia, tem paciente que come 2x, 3x. Tudo depende, tá bom? Não tem essa de 2 castanhas por dia é o máximo que você pode comer. Não. Quem fala isso não entende nada de nutrição. Quem fala isso não entende nada de individualidade. É isso que eu estou te falando. Tem pessoas que precisam de X, tem pessoas que precisam de 2x, tem pessoas que precisam de Y, tá? Selênio você encontra na castanha do Pará, em ovos e também, por exemplo, em peixes, tá? Selênio você pode encontrar nesses 3 alimentos. Gente, tem outros alimentos também, tá? Mas eu estou buscando aqui uma direção só para dar ideias para vocês e mostrar que não tem segredo. Uma alimentação natural, uma alimentação orgânica, uma alimentação com uma base plant-based. Vocês podem anotar esse segredo. A base da alimentação tem que ser plant-based sempre. O que é plant-based? Baseada em plantas, vegetais, hortaliças, frutas, punks e por aí vai. E por último, o magnésio. Magnésio, a gente tem uma situação hoje no nosso país de hipomagnesemia. O que é essa diminuição do magnésio? Poucas pessoas têm taxas de magnésio adequadas e consomem magnésio de forma adequada na alimentação, tá? Magnésio participa de mais de 500 reações metabólicas, tá? Magnésio é tipo vitamina B12. Magnésio está ali em tudo. Magnésio está ali em todo o sistema. Então, o que eu gosto muito de usar para magnésio são as sementes, tá? Sementes contêm muito magnésio. Então, semente de abóbora, semente de girassol, semente de linhaça, semente de angelim, mas com destaque para a semente de abóbora, tá? Semente de abóbora é uma excelente fonte de magnésio. Chocolate amargo também é uma excelente fonte de magnésio. Lembrei aqui. Chocolate amargo é uma excelente fonte de magnésio. Magnésio tem atuação mental, tem atuação cardíaca, tem atuação metabólica em geral. Então tem várias reações que dependem e que usam magnésio, tá bom? Então você pode usar, por exemplo, o magnésio, eu falei, das castanhas, das sementes, e aí leguminosas e vegetais verdes escuros, tá? Vegetais verdes escuros têm uma proporção, tem uma quantidade de magnésio bem legal. Fechou? Então falei sobre os minerais. Quem está anotando aí já pegou um monte de dica. Por isso que eu falo para vocês. No começo da live, pega papel e caneta, porque não vou ficar aqui só dando teoria para vocês não. Teoria tem em todo lugar, a gente quer prática. E aí, para finalizar, a parte que eu mais gosto, que é a parte dos fitonutrientes. O que são fitonutrientes, Rodrigo? Planta, tá? Nutrientes que são desenvolvidos nas plantas, então nas frutas, nos vegetais, nas hortaliças, nas raízes, nos tubérculos, enfim, em um monte de elementos, em especiarias, que tem um efeito. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Alguém me ajuda aí. Tá tudo certo? Bom, de qualquer forma, vamos nessa. Então, os fitonutrientes, eles são basicamente compostos que ocorrem de forma natural nos alimentos. Esses compostos, eles servem para proteger os alimentos de predadores. Que coisa louca, né? Esses alimentos, eles servem para... Agora vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Show de bola. Então deixa eu repetir. Fitonutrientes. Fito é planta, tá? Nutrientes de nutrientes mesmo. Então o que acontece? Esses fitonutrientes são compostos que acontecem de forma natural nas plantas, tá? Nos vegetais, nas hortaliças, nas frutas, nas punks. E esses compostos, eles são, a nível do ser humano, eles são muito efetivos no sentido de desinflamação e antioxidação. Então, esses fitonutrientes, eles têm uma capacidade muito antioxidante,
e uma capacidade muito anti-inflamatória. Para vocês entenderem por que eu falo tanto em antioxidantes e anti-inflamatórios, porque as doenças elas têm um viés muito grande justamente no sentido de oxidação do corpo, que é o enferrujamento. Oxidar, o que é oxidar? Oxidar é enferrujar, é perder função. Então você pode oxidar proteína, você pode oxidar lipídio, você pode oxidar DNA. E quando você oxida isso, você perde função. Ao passo que na inflamação, o que é inflamação? Inflamação é um pedido de socorro. Quando você está inflamado, você está mandando um monte de sinal estressor. E esses sinais estressores, eles entopem as rodovias do seu corpo. Eles fazem você arder por dentro. Esse é o sentido da inflamação. Esses dias eu recebi uma paciente, ela falou, nossa, Rodrigo, parece que eu estou suja por dentro. Eu sinto, nossa, sabe qual que é um efeito muito direto da inflamação? Dores. Dores articulares, aquela pessoa que às vezes até treina há bastante tempo, mas vai lá, treina, fica com dor 3, 5 dias, 7 dias às vezes. Dor articular, dor muscular, dor ligamentar. A dor tem uma relação muito forte com a inflamação, tá? Quando você tem aquele sentimento de sujeira, que você está sujo por dentro, está suja por dentro, tem muito a ver com inflamação, certo? Então o que a gente pode trabalhar aqui desses fitonutrientes, pensando em diminuir a carga inflamatória e diminuir essa expressão de citocinas inflamatórias no nosso corpo que reproduzem a gênese, o começo, tá? A gênesis, o começo, a síntese das doenças, tá? As doenças, elas são praticamente todas de base inflamatória, tá? Por isso que ao longo do dia, com os meus pacientes, e para vocês que estão aqui, eu costumo distribuir estratégias antioxidantes, estratégias anti-inflamatórias, e isso aí a gente personaliza, a gente coloca de uma forma individualizada para cada um como único. Então, primeiro grupo dos fitonutrientes, carotenoides. Carotenoides você vai encontrar em alimentos de coloração laranja, tá? Alimentos de coloração laranja, carotenoides, mamão, cenoura, laranja, certo? Abóbora. Então os carotenoides, eles são também excelentes para a saúde hormonal, tanto feminina quanto masculina. Mas esses alimentos alaranjados, eles têm uma conexão com a nossa produção e a nossa modulação hormonal, tá bom? Então, olha só, carotenoides, alimentos alaranjados. Segundo, catequinas. As catequinas você vai encontrar, por exemplo, no chocolate amargo, no cacau nibs ou no cacau em pó. As catequinas, elas são excepcionais anti-inflamatórios, tá? Você encontra catequinas também muito, por exemplo, em frutas vermelhas, tá? As catequinas, elas têm a catequina também, sabe onde tem muito? Chá verde. Chá verde e chocolate amargo. Chá verde e chocolate amargo. Tem bastante catequina. As catequinas, elas têm uma relação não só anti-inflamatória, mas também de vasodilatação. Então elas reproduzem um efeito vasodilatador e esse efeito vasodilatador faz com que você conduza mais nutriente, com que você leve mais nutriente para a sua célula. Então, excepcional, além do efeito anti-inflamatório e antioxidante. Terceiro, curcuminoides, tá? Ou a curcumina, que vai ficar gravada. Todas as lives ficam gravadas, fechou? Todos os dias a gente faz o café holístico e eu deixo aqui no meu perfil para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, para anotar, para parar, para adiantar, para vocês terem esse conteúdo aí sempre. E em breve eu vou jogar tudo lá no YouTube também. Inclusive, tem um monte de vídeo lá meu no YouTube, tá? Meu YouTube é Rodrigo Mendanha, Nutrição Holística. Depois vão lá que vocês vão gostar, tenho certeza. Tem muito vídeo prático, muito vídeo com dica, muito vídeo para vocês cada vez mais poderem consumir esse conteúdo da nutrição holística e para vocês se aprofundarem nessa valência. Carotenoides, catequinas, curcumina. Curcumina não tem discussão. Curcumina é um dos elementos, um dos fitonutrientes, um dos fitoquímicos mais poderosos que a gente tem,
tá? Os carotenoides, sim, Bia, super indicados para a fase do climatério, tá bom? Trabalho com esses alimentos alaranjados, porque esses alimentos alaranjados vão nutrir esse chakra laranja, e esse chakra laranja tem a ver com vitalidade, com criatividade, com sexualidade, com hormônios, tá? Eu vou fazer uma semana, eu tô até pensando talvez em fazer semana que vem, 7 dias, 7 chakras. 7 dias, 7 chakras. Faz sentido para alguém? Se fizer sentido para vocês, coloca aí para mim nos comentários. Eu quero fazer essa série de lives aí falando dos chakras, de toda a estimulação dos chakras e como que a gente vai otimizar isso através da alimentação, através de chás, de ervas e por aí vai. Então, curcumina é um dos alimentos mais anti-inflamatórios, a cúrcuma longa, tá? O açafrão da terra. A cúrcuma longa é um dos elementos mais antioxidantes e principalmente anti-inflamatórios do mundo, tá? Cúrcuma e açafrão, de verdade, não é a mesma coisa, tá? Mas o que você vai encontrar, para você não se confundir, é praticamente a mesma coisa, tá? Porque a cúrcuma longa é uma das espécies e o açafrão da terra é uma dessas variações, tá bom? Todo mundo gostou aqui da ideia de fazer 7 dias, 7 chakras, vou fazer então, tá bom? Se preparem aí que vocês vão aprender muito esse ano, tá? Eu quero transbordar na vida de vocês, eu não vou guardar segredo nenhum, tá? Eu quero de verdade entregar. Eu tô obeso mentalmente, então vocês estão aqui para me ajudar, ó, liberar todo esse fluxo aqui para que vocês tenham resultado na vida de vocês e para que eu comece. Já comecei, né, na verdade. Ano passado já foram 100 lives. Esse ano provavelmente vão ser mais umas 200 e tantas. Pra eu começar a soltar tudo isso, todo esse ouro que tem dentro de mim, porque tem muita coisa que eu tô guardando já há muito tempo. O Edu falou assim, tô tomando cúrcuma, 95% de curcuminoides. É isso aí, irmão. Excelente anti-inflamatório. Tenho muitos pacientes com dores, com doenças autoimunes. A gente trabalha com a cúrcuma e dá muito certo, tá? Milena, o gengibre também ele é excelente anti-inflamatório, tá? Mas ele não tem nada a ver com cúrcuma e nem com curcuminoides, tá? O gengibre é outra raiz. O gengibre ele tem shogaóis e ele tem gingeróis, tá? Os compostos do gengibre eles são principalmente os shogaóis e os gingeróis. Que bom saber que o chocolate 75 é bom, pelo menos não é tão amargo. Com certeza, Bia. Eu também comecei, ó, para quem não começou ainda, começa com 60. Começa com 65, já você tá no 70, tá bom? Cadê vocês? Show de bola. Bom, então, curcuminoides tá com destaque para a curcumina aí do nosso açafrão da terra. Aquele laranjinha que você pode colocar, você pode salpicar na comida, você pode colocar, por exemplo, num arroz, você pode fazer receitas. E o detalhe, sempre que você for consumir cúrcuma, colocar pimenta do reino preta. Pimenta do reino preta. Regina, sem contraindicação da cúrcuma, tá? Não tem, até onde eu vi nos artigos, não tem contraindicação. A questão é não exagerar, tá? Não precisa de exagero. Ele já tem uma atuação muito boa, então você pode construir aí essa estratégia sem precisar de exagero. Mas até onde eu vi, não encontrei nenhuma contraindicação até hoje. Inclusive, até mesmo para casos sérios, casos graves, a gente usa cúrcuma com resultados excepcionais, tá? Cúrcuma, só para vocês terem noção, ela atua em mais de, 300 genes. A cúrcuma atua mais em 700 reações bioquímicas. Então, assim, anti-inflamatório, antioxidante, desintoxicante, cicatrizante, antitrombótico, antirreumático, um monte de coisa. Eu como chocolate 70% manteiga de cacau. Tem diferença da massa de cacau? Qual a melhor forma? Edu, se for 70% já tá bacana, tá? Massa de cacau ou manteiga de cacau é muito difícil a gente falar porque depende de como a empresa faz, tá? Depende, mas assim, se for 70% com a lista de ingredientes bacana, não se preocupa não que já tá legal demais. Outro ponto que até inclusive eu venho estudando muito, tá? Um outro fitonutriente que eu estudo bastante é a quercetina, tá? Quercetina. Quercetina você vai encontrar bastante na cebola,
você vai encontrar quercetina bastante na maçã, tá? Principalmente na casca. Casca de maçã, compra maçã orgânica, tá? Não adianta comprar maçã convencional, você não vai ter quase nada de nutriente ali, tá? Então, assim, quercetina não tem outro fitonutriente que seja tão efetivo num sentido de anti-inflamatório como a quercetina. A quercetina é fantástica. Cada vez mais a gente tem visto a quercetina aí junto com a curcumina como um fitonutriente sensacional. Então, casca de cebola, casca da maçã, faz um chá da casca da maçã, come a maçã inteira. Você pode fazer até mesmo, não é muito agradável, tá? Mas você pode fazer um chá da casca da cebola. Ou então, sabe o que eu falo para vocês? Vocês podem comer a casca da cebola fazendo, por exemplo, uma farofinha, né? Você pode fazer uma farofinha junto com a casca da cebola, mas a cebola orgânica também, tá? Cebola tem que ser crua para não perder propriedade anti-inflamatória? Não precisa ser totalmente crua, tá? Mas se você fritar a cebola, ela vai perder muito da capacidade dela, tá? A ideia é você dar uma refogada leve, para você tirar um pouquinho daquele ardor, daquele negócio que vai ficar na sua boca, porque é muito forte, né? Aquele odor ali que a cebola solta, mas uma refogadinha rápida não vai ter muito problema não, tá bom? Vai continuar com essa atuação aí anti-inflamatória. Então, enfim, quercetina, de verdade, eu gosto de fazer suplementação de quercetina. Eu acho que não, aqui não tá minha quercetina não, tá ali na mochila. Mas, enfim, suplementação de quercetina é sensacional, tá? Tem muitos resultados positivos na prática clínica, tá? Vocês que são profissionais, vocês podem fazer a prescrição via farmácia magistral. Olha o que a Leti agregou aí com a gente. Se colocar lá na água com gelo, o ardor sai, crua mesmo. Show, Leti, não tinha lembrado disso, é uma excelente estratégia mesmo. Colocar a cebolinha na água com gelo, tá? Com gelo, esse ardor da cebola, ele acaba sendo otimizado, vamos colocar assim, né? Otimizado no sentido positivo, para você não ficar com aquele bafo de cebola o dia todo. E aí a gente tem os flavonoides, tá? Os flavonoides, eles podem ser encontrados em frutas cítricas, em frutas vermelhas, em o chocolate amargo, por exemplo, é uma fonte de flavonoides. Eu, inclusive, falei nos stories ontem sobre isso, né? Vegetais, chás são excelentes fontes de flavonoides, tá? Mas principalmente as frutas vermelhas, tá? Então, amora, jabuticaba. Se fizer um chá de casca de jabuticaba, eu sempre guardo casca de jabuticaba para fazer chá. Super anti-inflamatório, super anticarcinogênico, tá? Anti-câncer. A casca da jabuticaba, ela atua na modulação da fragmentação do DNA. Então ela diminui a fragmentação do DNA e tem um efeito anticancerígeno, tá? Anticarcinogênico. Então flavonoides e o resveratrol, tá? O resveratrol, ele pode ser encontrado principalmente nas cascas das uvas. Mas o resveratrol, eu acredito que na prática mesmo, você pode usar o resveratrol principalmente a nível de manipulação magistral, tá? Você encontra resveratrol no amendoim, por exemplo, e nas uvas. São as duas fontes principais, assim, que eu me lembro, de resveratrol. Mas também tem a opção de manipulação magistral. A gente manipulando transresveratrol é um excelente anti-inflamatório. Inclusive tem vários estudos mostrando um efeito anti-obesidade do resveratrol excepcional. O Edu perguntou, chimarrão tem flavonoide? Tem muito flavonoide, Edu, maravilhoso, maravilhoso pra gente poder dar esse exemplo, tá bom? Eu falei da cúrcuma, mas eu não falei da pimenta preta, por causa da absorção, tá? Eu esqueci, obrigado Neide por me lembrar, queridona. Você coloca a pimenta do reino preta na cúrcuma, junto da cúrcuma, porque a piperina, ela aumenta a taxa de biodisponibilidade, ou seja, a taxa de absorção, como você absorve, quanto você absorve daqueles curcuminoides, tá? E se você colocar um veículo oleoso junto, por exemplo, o azeite, você aumenta mais ainda essa taxa de absorção, tá?
Sabe o que eu gosto de fazer? Um molho de tomate. Olha só essa ideia. Molho de tomate super anti-inflamatório. Tomate orgânico, tá? O tomate pelado ali. Coloca ele no azeite e aí quando ele for reduzindo, quando ele for se tornando um caldo, um creme, aí você coloca cúrcuma, você coloca pimenta preta, você coloca um pouquinho mais de azeite. Aí você, isso aí mais pro final, tá? Não coloca no meio da preparação não. Coloca no final da preparação. Então você tem o veículo oleoso, você tem a piperina e você ainda tem um calor. Calor ajuda também junto dessa absorção. E outra, vai ajudar, vai ter ali presente o licopeno do tomate. Licopeno. Então você tem licopeno, curcuminoides, piperina e as gorduras boas ainda do azeite de oliva que são anti-inflamatórias, tá bom? A Milena perguntou, encontra-se em frutas secas também? As frutas secas também tem uma quantidade de flavonoide, mas fruta seca eu não costumo gostar muito, gosto de trabalhar mais com atleta, porque a fruta seca você come um pouquinho, já tem um teor de carboidrato, de caloria imenso, tá? Não gosto muito de fruta seca, porque você pode comer muito mais de coisas que vão te deixar muito saciado do que comer uma porçãozinha de nada ali, de uva passa, de damasco e tudo mais, e continuar com fome, tá bom? Já ouvi falar que a cúrcuma só funciona se não aquecer. Não é isso, é que assim, tudo que você aquece, você perde funcionalidade. Ponto. Tudo que você aquece, você perde funcionalidade. Se você não for crudívoro, que 99% da população não é crudívoro, você vai botar para esquentar, você vai usar fogo para isso. E assim, a gente não pode ficar bitolado, tá? Se você, por isso que eu falei, coloca no final. Fez ali a preparação de um arroz integral, de um arroz 7 grãos, desliga o fogo, espera 1-2 minutinhos, aí você coloca a cúrcuma. Por quê? Você não pode ficar deixando cozinhar a cúrcuma. Se você deixar por longo tempo, você vai perder. Você vai perder o nutriente sim. Mas a gente perde de tudo, tá? Não adianta muito entrar nessa bitolação, porque a gente vai precisar esquentar as coisas, a gente vai perder nutriente. O negócio é, o que você está fazendo ao longo do dia? Entendeu? Então, pensa nisso que eu sei que vai fazer sentido para vocês. É isso, meus amores. Nem sei quanto tempo que eu tô aqui, acho que eu já devo estar mais de 1 hora e tanto aqui com vocês. Obrigado por vocês prestigiarem meu trabalho, por vocês estarem aqui comigo, investindo o tempo de vocês, investindo tempo de qualidade em aprender. Parabéns, tá? Eu agradeço, mas principalmente eu parabenizo vocês, porque muita gente entrou aqui na live, saiu, falou, não vou ficar aqui, não, pra que eu vou ficar aqui, né? E vocês ficaram aqui comigo até o final, então obrigado de verdade. Isso aqui é pra vocês e por vocês, tá? Obrigado demais, e é só o começo, tá? Só o começo, a gente tá só começando. Essa foi a primeira semana de Café Holístico. Semana que vem a gente já vai ter um horário definido. Fiquem ligados aí nos meus stories, que eu vou falar pra vocês, eu vou avisar qual vai ser o horário das lives, tá? Provavelmente vai ser ou 7h17, ou 7h27, ou 7h07, tá? Vai ser um desses três aí. 7h07, 7h17 ou 7h27. Então já se programem, porque todos os dias a gente vai falar de um assunto novo. Todos os dias um assunto novo. Você não vai parar ali seu tempo para assistir um vídeo, não. Você vai acordar e você vai ter todos os dias um conteúdo novo, nutrindo o corpo, nutrindo a mente e nutrindo o espírito, tá? Esse é meu comprometimento com vocês, tá? Meu comprometimento de todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo a gente vai fazer uma vez ou outra. Mas de segunda a sexta eu vou estar aqui com vocês. Que maravilhoso. Recebo essa energia de vocês e devolvo cada dia mais, com mais conteúdo, com mais coisa boa para todos vocês. Minha mãe falou a vida toda que pode aquecer, que aquecer perde as propriedades. E perde mesmo, mas é pouco, não é muito, tá? Tem que pensar no dia todo que a gente está ali, o que a gente está fazendo ao longo do dia, tá bom? Vocês são maravilhosos demais. André falou, depois fala como são suas consultas. Ideia, manda uma mensagem pra gente no direct. A gente tem uma equipe para fazer essa organização para vocês. Eu estou atendendo aqui em Porto Alegre, presencial e online. E estou atendendo também todas as sextas-feiras em casa, meus pacientes de fora, meus pacientes de outras regiões do Brasil. Fechou? Deixa eu agradecer um por um aqui. Obrigado, André. Obrigado, Bia. Obrigado, Fê. Obrigado,
Seja amor para ter amor. Adorei esse Insta. Obrigado, Regina. Obrigado, Neide. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Bia. Obrigado, Carlos. Lete, que estava aqui. Obrigado demais. Obrigado, Ana. Ana falou assim: gratidão, Rodrigo, por tanto conhecimento, pela sua disponibilidade, por compartilhar. Que tudo de bom que você oferecer seja multiplicado. Já está sendo multiplicado. Vocês estão aqui comigo. Essa é a multiplicação, certo? As únicas coisas que eu peço para vocês: apliquem isso que a gente conversou. E segundo, se fez sentido para você, não guarda a semente dentro da gaveta. Lembra que eu falei? Uma semente pode fazer uma floresta inteira surgir. Uma semente pode fazer uma floresta inteira surgir. Então, pega essas sementes que eu compartilhei com vocês hoje, dividam. Nem que seja só com seu marido, com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos, com seus amigos. Compartilha isso aqui, tá? A gente está aqui para trazer pessoas que estão precisando. Muita gente. Imagina se um monte de gente tivesse aqui vendo esse conteúdo. Quantas pessoas não iam ser ajudadas? Então, é só essa retribuição que eu peço para vocês. Compartilhem isso aqui e a gente vai cada dia mais entrar nesse café holístico de cabeça. Esse é o movimento, tá? A gente está construindo um esquadrão holístico, tá bom? Ó, hashtag esquadrão holístico. Quem é hashtag esquadrão holístico já sabe que é esquadrão holístico. E quem está chegando agora, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso esquadrão holístico, tá? Ao nosso esquadrão que está disposto a fazer uma revolução aí nesse mundo, trazendo essa visão holística para todas as esferas, tá bom? Meu querido irmão da Flora Orgânicos, para quem for de Brasília, eu indico a Flora Orgânicos, certo? Um trabalho incrível que eles fazem aí com muitas punks, né? A gente comentou sobre as punks, então vamos nessa. Hashtag Esquadrão Holístico está começando a ser formado, a gente tem muita coisa pela frente, tá bom? Beijo de luz, um final de semana maravilhoso para vocês, estamos juntos e o que vocês precisarem, contem comigo, tá bom? Beijo!